Olá pessoal, hoje Isaías capítulo 29, profecia contra Judá infiel. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. E ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E no momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões, e com terremotos e grande ruído com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como um sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá àquele que sabe ler, dizendo: lê isso, eu te peço. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não se pode ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele dirá: eu não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez? E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Promessa de livramento. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos os verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que dão a iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços
ao que repreende na porta e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora descorará a sua face. Mas quando eles vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30, filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Onde descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia. De onde vem a leoa e o leão, a víbora, a serpente ardente, voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas. E sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que se nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso, no estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e veja para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, que está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estarei a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Ah, misericórdia de Deus! Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de nós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti.
a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor o pão da angústia e água de aperto, mas os seus mestres nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os seus olhos verão a todos os seus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e os lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a sua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda, e em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira. Sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como o ribeiro transbordante que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre nós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação e ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá com eles. Porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías capítulo 31, a loucura de confiar no homem. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e livrará, passando a salvará.
Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. A Síria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32, o reino de justiça. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade. E como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está de pé. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos vós que estáis tão seguras. Despei-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o eleito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e as moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vossos que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.